A umidade relativa do ar pode chegar a 20% hoje. Por isso, o DF está em estado de alerta. E nós vamos direto para o Instituto Nacional de Meteorologia com o repórter Glauco de Queiroz. Glauco, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Pois é, o Distrito Federal já está há mais ou menos 50 dias sem chuva e por isso já tem muita gente reclamando do clima seco. Quem vai falar melhor sobre isso com a gente é o Manuel Rangel, meteorologista do IMET. Manuel, por que esse clima seco? Olha, isso se deve basicamente a uma forte massa de ar seco. E, ao contrário do que muita gente pensa que é um fenômeno localizado, só para você ter uma noção, ela influencia ela está atuando sobre 90% do país. Só há, fora dessa faixa, os dois extremos, ou seja, o extremo norte da região norte e a região sul. E qual é a previsão para esse clima seco? Deve permanecer por mais tempo? Sim, sem sombra de dúvida, nós estamos apenas eu diria, na metade da fase seca. E nesta fase seca, de acordo com a climatologia, é muito normal que a umidade relativa atinja baixos valores. Ou seja, nós estamos atualmente com 75% pela manhã e caindo para 20%, isso entre 2 e 4 horas da tarde. Então pode piorar ainda. A tendência é que a partir do mês de agosto esses valores já não oscilem mais entre 20% e 30%, porém abaixo de 20%. Isso é exemplo do que já ocorreu anos anteriores, quando infelizmente tivemos índices de 10% e ocorreu não uma só vez, mas 4 vezes. Previsão de chuva, para quando a gente tem? Olha, só a partir da segunda quinzena de setembro é que deve ocorrer as primeiras pancadas de chuvas, fracas e discretas, porém o retorno definitivo da chuva só em outubro. E para hoje, qual a previsão, Manuel? Olha, muito sol, poucas nuvens, temperaturas elevadas. Quando eu falo temperatura elevada, eu refiro-me à temperatura máxima de 30 graus, a mínima na madrugada foi de 13, a umidade amanheceu com 75% e cai para 20% agora à tarde. Ok, obrigado pela entrevista. E sempre bom lembrar, Pedro, que nesse tempo seco é muito importante se hidratar e beber muita água para evitar qualquer problema de saúde. É com você. Tá certo, Glauco. Obrigado pelas informações. Boa tarde.